Via Justiça de volta com o tema desapropriação, a função social da propriedade e a justa indenização. Nossos convidados de hoje, o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Civil do TJ de Minas Gerais, e a secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais do Governo de Minas, Mariachele Simões Pires. Vamos abrir este bloco do programa com a opinião popular sobre desapropriação urbana. Eu sou a favor desde quando dá uma casa digna para os que estão morando ali, né? Porque geralmente eles tiram, aí vai depender de parentes, vai depender de familiares, tira a dignidade da pessoa, né? Desde que me desse um lugar bom, entendeu? Um lugar legal, sairia tranquilo. Vai ser melhor para a população, entendeu? E vai ser algo melhor para a cidade. A partir do momento que é para o progresso, eu concordo. É uma situação que gera constrangimento para algumas pessoas que moram nessas regiões, mas, porém, o progresso é necessário. Se a pessoa tem uma propriedade e for indenizada com o valor que é devido para o bem da comunidade, eu acho que tem que ser desapropriado. Sem dúvida, eu sou a favor. A desapropriação é para beneficiar a coletividade, mesmo que em detrimento do interesse de um ou outro cidadão. Então, a coletividade deve prevalecer sobre o indivíduo. Desembargador, muito interessante a fala popular. A gente imaginaria que o povo seria contra a desapropriação, defensor favorável da propriedade. Como que o senhor analisa o que o povo disse aí? Olha, vox populi, vox dei, né? E nessas reflexões tão singelas da opinião pública está se refletindo aí o grande fundamento doutrinário da desapropriação, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? Quer dizer, você buscando o interesse social, o poder público, no caso, em nome da coletividade, pode expropriar alguém desde que o indenize com justiça. Secretário, com relação ao tema interesse social, pergunto para a senhora como conciliar a função social da cidade dentro dos instrumentos do direito urbanístico? Olha, antes disso, eu queria comentar a fala popular. Pois não, era certo. Achei impressionante como, né, a fala popular, com uma sabedoria do povo, ela é explícita, porque, na verdade, são rios de tinta na doutrina, na jurisprudência, para explicar coisas que são tão singelas, né, na linguagem popular. Então, eu achei que a gente aprende aqui, né, nesse espaço, a gente está aprendendo e certamente vendo que tudo isso é que, na verdade, funda as próprias bases do Instituto da Desapropriação. Agora, você pergunta sobre como conciliar, né, interesse social com os diversos instrumentos da política urbana. Nós temos o chamado Estatuto da Cidade, que traz, entre os diversos instrumentos, também a desapropriação urbana como sanção. Mas nós sabemos que existem, né, instrumentos como avaliação de impacto de vizinhança, existe a associação, a operação urbana consorciada, são instrumentos muito sofisticados que, incorporados ao plano diretor das cidades e à legislação urbanística básica, permitem realmente a aplicação para cada caso. Por quê? Porque nós vamos perceber que, embora a desapropriação seja um instrumento tradicional e extremamente relevante para aquelas situações em que o consenso não é possível, nós temos mecanismos de contratualização, nós temos mecanismos de consensualização. E o que ocorre é que, na perspectiva aí do direito comparado, nós temos países da Europa que aplicam com muita frequência institutos de direito urbanístico e acabam por deixar até a desapropriação em um segundo plano. A gente vê com bons olhos que aqui em Minas, e aqui eu estava muito atenta à informação que o desembargador Rogério passava, é que há essa proposta de buscar também a linha do consenso. E não há dúvida, né? O professor Vicente está absolutamente correto quando ele diz que que a forma contratual é muito mais barata do que a desapropriação e muito menos penosa e muito menos interventiva. Só um detalhe, a senhora está dizendo aí que na Europa, então,
está predominando não o conceito fechado da desapropriação, mas o conceito, vamos dizer, variável, de evitar a desapropriação. Ela é uma via, a desapropriação é uma via importante para aqueles casos em que o poder público não consegue o objetivo pela via consensual, né? Mas eles adotam também outros instrumentos. E por quê? Eu acho que há uma questão que é muito importante para a gente compreender isso. Quando a função social da propriedade vai ganhando densificação, quando ela sai desse plano meramente ideológico e consegue se inserir na prática, o que ocorre é que vamos compreendendo que a propriedade ela é funcionalmente voltada para atender o proprietário, mas também para atender a sociedade. Então, o ônus da propriedade incide sobre ela mesma. O proprietário, ele tem poder, mas tem também dever com a sua propriedade. E isso muda a relação, porque nem sempre é necessário o poder público apropriar aquele bem para fazer com que ele gere algo de positivo para a sociedade. Mas, desembargador, isso que a secretária está falando está acontecendo no Brasil? A questão do ônus da propriedade? Infelizmente, as mudanças são lentas. O Estatuto da Cidade é de 2001 e nós temos muitas prefeituras, né, e câmaras municipais que ainda não elaboraram o seu plano diretor. Ou caso até de que elaboram, mas seguindo um modelo pré-determinado, copiando de uma cidade vizinha, sem atentar para a inclusão de interesses locais, né? Por exemplo, São João del Rei, Cerro, a questão ambiental, a questão do patrimônio histórico, né, paisagístico, são mais relevantes do que Itabira, que seria a questão da exploração mineral. Quer dizer, então nós precisamos, por parte dos munícipes, e essa elaboração do estatuto, do plano diretor, perdão, o estatuto exige audiências públicas com a participação de organizações sociais, da população em geral. Então nós temos que caminhar para isso. Mas se olharmos pelo retrovisor da história, né, como éramos há 20 anos atrás, vamos dizer assim, eu acredito que o Brasil marchou para a frente. Mas, secretário, com relação, só rapidamente para a gente encerrar esse bloco, o Estatuto das Cidades, ele está caminhando a contento? Olha, a gente vê com bons olhos, né, essa norma que realmente traz toda uma diretriz para a política urbana, mas nós sabemos que há dificuldade para a sua implementação. Não obstante, em alguns municípios, ele realmente esteja sendo aplicado. Eu não poderia deixar de registrar que Belo Horizonte vem fazendo um esforço muito grande para dar cumprimento a diretrizes de política urbana com foco nessa questão da função social e, sobretudo, na responsabilidade territorial, né? Há hoje uma preocupação muito grande nesse aspecto. Nós vamos fazer mais um intervalo e a Justiça volta logo com o bloco final do programa.